Olá, nesse vídeo tutorial você vai aprender como fazer o apontamento de cortes dentro da ferramenta Controle e Gestão de Fios Diamantados Pedreira 2.0. O apontamento de corte consiste no lançamento das informações obtidas da produção. E para facilitar a obtenção desses dados, você poderá contar com um formulário de apontamento que você encontra na guia Formulários dentro da planilha. Ele possui todas as informações necessárias para o controle e análise do seu corte. É só você navegar até a guia e fazer a impressão para que seu operador de fio registre os elementos de seu trabalho periodicamente, ou seja, sempre que for feito um novo corte. Para isso, basta você clicar em Ctrl P para fazer a impressão. Ele já vai com o layout formatado para uma folha, certo? Depois, linha por linha, o operador deverá anotar os parâmetros do corte, assinalando sempre todas as informações para o apontamento dentro da ferramenta. Depois de ter obtido as informações da produção, basta que a gente navegue até controle de cortes e apontamento de corte. Aqui estão todas as informações necessárias para fazer o controle. Podemos observar que no primeiro cabeçalho nós temos o número do corte. Para cada corte ele vai gerar um número único, uma frente de trabalho, um nível e uma bancada. Para que, se você trabalha na sua pedreira com esses três parâmetros aqui, é só assinalar que ele já vai fazer o controle separadamente para você. Por exemplo, vamos lá que eu tenho a frente A e eu estou cortando no nível A2, por exemplo. E a bancada é a bancada 5, desse nível A2. Aqui embaixo, informações de data e hora, eu vou informar quando começou e quando terminou o meu corte. Por exemplo, dia 6/8/2018 começou o corte, às 7 horas da manhã. E ele terminou no dia 7/8/2018, às 3 horas da tarde. Ou seja, ele teve um total de 32 horas de trabalho. Só que ainda é possível que você faça o controle de paradas, ou seja, as paradas eventuais, como por exemplo o almoço, como por exemplo a montagem do corte, o final de expediente. Vou exemplificar para vocês. Deseja apontar paradas nesse corte? Eu vou dizer que sim e vou falar que ocorreu uma parada no dia 6, das 7 horas, no mesmo dia 6, até as 8 horas. E qual foi o motivo dessa parada? Montando um novo corte, ou seja, nessa primeira 1 hora de trabalho, ela estava destinada à montagem do corte. Então, eu não tenho ainda o corte funcionando. Por isso que é interessante a gente fazer o cadastro dessas paradas. Vou clicar em cadastrar e vou adicionar mais uma parada, que é a parada do almoço, que ela ocorreu de 11 horas até meio-dia no dia 6/8. Eu vim aqui no motivo e cadastro almoço. Vou ainda fazer uma parada de final de expediente, onde o fio não funcionou, ele parou às 5h30 e só retornou no dia 7 às 7 horas da manhã. E o motivo foi final de expediente. Vou clicar em cadastrar. Quando eu fechar, ele já vai trazer para mim aqui o total de horas paradas. Ou seja, quantas horas eu apontei aqui de paradas desse corte, certo? Logo abaixo nós temos as informações de fio diamantado. Aqui temos aparecendo um fio, o fio FBK5, ou seja, o único fio que está disponível em trabalho. Todos os outros fios cadastrados estão com garantia sendo revisadas, estão finalizados, estão remontando com algum status diferente. Aqui, então, só aparecerá os fios que estão com status em trabalho. Já vou mostrar para vocês logo. As máquinas aqui, eu posso apontar uma máquina, ou seja, com qual máquina eu estou fazendo o trabalho daquele corte. Eu vou formar, por exemplo, que é a máquina 1. O diâmetro inicial e final são campos não obrigatórios, porém, para que você controle melhor o desgaste material por material, é interessante ser cadastrado. Por exemplo, eu vou fazer aqui que o fio começou com 11.30 e acabou com 11.28.8, por exemplo.
Então ele teve um consumo aí de 0,01 milímetros, certo? Aqui em comprimento, o que é? Quantos metros de fio linear eu utilizei para fazer esse corte aqui. Então eu vou dizer que desse fio aqui eu utilizei 55 metros, por exemplo. Perda de pérolas, o que é isso? Para cada emenda que você for fazer de um fio, você acaba tendo perda de uma pérola ou duas. Então, se você ainda quiser controlar a perda dessas pérolas, é possível. Se você não faz esse tipo de controle, basta que você coloque 0. Se você faz o controle de perda de pérola, você pode cadastrar aqui. Por exemplo, eu vou colocar que eu tive a perda de 2 pérolas aqui nesse corte. E você também pode informar a torção que você utilizou para fazer esse corte. Vou aqui, por exemplo, colocar 1,5, certo? 1,5. E aqui, parâmetro de corte, eu vou informar qual o material que eu estou cortando. Aqui já temos um granito amarelo, preto, cinza, mármore. E aqui eu vou dizer que eu estou cortando um quartzito, por exemplo. Quartzito branco. O comprimento desse corte, qual é ele? Vou dizer aqui, por exemplo, que ele tem 22,5 metros de comprimento e de altura ele tem 6,50 metros. Só medidas assim aleatórias para a gente ver como é que o controle funciona. Como ele vai ter o comprimento, ou ele vai ter a largura, ou a altura e o comprimento, então quando eu der um tab aqui, ele já vai puxar a largura como 1 e vai fazer o cálculo aqui, que então eu cortei 146 metros quadrados, ou seja, multiplicação de 22 vezes 6. E aqui eu informo qual é o sentido do corte, que pode ser vertical, horizontal, cego, frontal, mas também tem como cadastrar outro sentido de corte aqui, lá dentro de cadastros gerais, mas eu vou dizer que esse aqui foi um sentido vertical. Qual foi a amperagem do motor da máquina que está cortando? Vou botar um valor aqui de 30, por exemplo. Metro quadrado hora que está marcando na máquina, sei lá, 12. Ciclo, que é a velocidade periférica, é 8,5, por exemplo. E a velocidade está marcando de 25 na máquina. E aqui eu posso informar um operador ou não. Ou eu posso informar simplesmente que foi um operador. Se você deixar de cadastrar qualquer um desses campos, você não consegue efetivar o cadastro totalmente. Então, mesmo que você não tenha o controle de operador, escreve operador que ele vai passar o cadastro. Mesmo que você não controle amperagem, metro quadrado, ciclo ou velocidade, basta colocar 0 ou 1 só para ele passar o cadastro. Feito todo esse apontamento, basta que a gente clique agora em cadastrar e pronto, cadastro realizado com sucesso. Quando eu der um OK e fechar, a gente pode navegar aqui até o último corte que está aqui, ó. 333 é o nosso corte feito na máquina 1, certo? Eu utilizei aqui então o fio FBK5, diâmetro inicial final, consumo, tamanho da peça, o quartzito vertical, todas as informações pertinentes a esse corte, ou seja, o apontamento já foi feito, certo? Esse corte foi feito em agosto, se eu vir aqui então, no mês de agosto ele já estava 32 e agora foi para 33, ele já aumentou o custo de produção e também os metros quadrados produzidos, certo? Então, essa é a maneira de fazer o apontamento de corte, ela é bem fácil. Como eu tinha dito para vocês, no controle de fio, o único fio que está disponível em trabalho aqui, por exemplo, é o fio FBK5, tá vendo? Que ele está sem status aqui, o status dele está em trabalho. Todos os outros fios estão com revisar garantia e finalizado. Ou seja, eu não consigo apontar mais esses fios aqui dentro de um corte. Só se eu fizer o estorno dele, como vimos no vídeo controle de fio. Certo? Então, pessoal, é isso. No próximo vídeo vou mostrar para vocês como fazer as análises propriamente ditas dentro da gestão de indicadores de mineração, certo? Para que a gente consiga dar um pouquinho mais de visual, tomar decisões melhores com essas informações geradas do apontamento. Forte abraço e até a próxima.